Então, olá, sejam muito bem-vindas a mais essa aula, né, que hoje a gente vai conversar sobre o poder da mulher valorizada, como que a gente pode, muitas vezes, se tornar uma mulher, né, cada vez mais valorizada, respeitada, né, e por que muitas vezes a gente enfrenta desafios com relação a isso, quais são os erros que às vezes a gente está cometendo, né, que está fazendo com que a gente não tenha, muitas vezes, esse respeito, né, não se sinta uma mulher bem valorizada. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho, né, sobre isso. E muitas vezes, às vezes a gente se pergunta, né, por que algumas mulheres entram em um ambiente e imediatamente todos percebem a sua presença? Não é sobre beleza, status ou dinheiro, é sobre energia, postura e autoestima. A gente vai ver, né, que independente, muitas vezes, da beleza da mulher ou do status e tudo mais, tem mulher que naturalmente, por ela se sentir tão confiante, por ela ter uma energia, né, tão, uma postura, por ela ter uma boa autoestima, uma boa autoimagem, ela automaticamente ela já, a presença dela já é notada, ela já tem um brilho diferente, né? Isso faz muito mais diferença do que qualquer outra coisa externa. Então, hoje a gente vai mergulhar em quais erros nos fazem perder o respeito e quais as posturas nos tornam naturalmente valorizadas. A pergunta que muda tudo, né? Quantas vezes você já se sentiu usada, ignorada ou não valorizada e mesmo assim continuou naquele lugar? Muitas vezes a gente internamente a gente está sentindo, né, que a pessoa que a gente está muitas vezes não está valorizando, que a gente tenta sempre provar, fazer algo, né, para ser se doa bastante, né, e nem sempre a gente se sente valorizada, ou muitas vezes a gente se sente usada, né, e se isso acontece, não é porque você não merece respeito, é porque sem perceber, você mesma estava ensinando aos outros como se tratar, como que essas pessoas vão te tratar. Então, essa aula é sobre resgatar o poder interno para que o respeito e a valorização sejam consequência natural, e não algo que precisa ser implorado. Então, é muito sobre isso. A gente acaba ensinando, né, com aquilo que a gente permite, né, com aquilo que a gente tolera, como os outros vão nos tratar. Então, eu quero trazer aqui no decorrer desse nosso encontro o quanto a nossa postura interna, né, o que a gente aceita, como que a gente se posiciona, vai impactar em como as pessoas vão nos tratar. E que não seja esse respeito à valorização algo que deve ser implorado, pedido, mendigado, não, né, mas que ele seja algo natural que vá ocorrendo e que a gente inspire, pela forma que a gente começa se tratando, que a gente inspire os outros a nos tratarem assim também. Então, quais são os principais erros que comprometem o respeito e a valorização? A falta da autoestima e a péssima autoimagem. Né? Então, o que é autoestima? É aquilo que eu penso sobre mim, que eu sinto sobre mim. Como que eu me vejo, né? Como que eu me sinto? Qual é a estima que eu tenho por mim? Né? E qual é a autoimagem? Como que eu me enxergo no mundo? Como que eu me enxergo no espelho? Como que eu acho que as pessoas estão me vendo? Então, quando a gente tem uma péssima autoestima, uma péssima autoimagem, isso com certeza vai comprometer, né, a forma como que a gente se sente, né? E naturalmente, se o outro às vezes não me trata bem, ou fazer tal coisa, eu no fundo, como eu não me sinto uma pessoa também, eu tenho uma autoestima boa, eu às vezes vou aceitar aquele tipo de tratamento, eu mesmo não me valorizo, né? Eu mesmo não me acho, no fim, digna de uma pessoa assim, eu não me acho bonita, então tudo isso vai impactar e vai comprometer esse respeito externo, essa valorização externa, porque tudo começa, eu sempre falo, né, para quem já me acompanha aqui, né, tanto nas minhas mentorias, ou na minha comunidade, ou me acompanha pelo Insta, eu sempre falo que tudo começa de dentro e vai para fora, por isso que eu trabalho tanto com as mulheres essa transformação interna, não adianta eu ir lá, querer cortar cabelo, comprar uma roupa nova, tal, vai ajudar, mas é uma coisa, uma camada muito externa ainda, né? A verdadeira transformação e a verdadeira autoestima, começa de dentro para fora, né? É dali que tu vai irradiar luz, irradiar segurança, irradiar confiança, né? E, consequentemente, que tu vai atrair respeito, valorização, porque isso começou dentro de ti. Então, a importância de cultivar esse amor próprio para despertar o seu brilho interno. O excesso de disponibilidade também é algo que compromete o respeito e a valorização. Então, o impacto de não colocar limites, de se anular. Então, está sempre disponível, sempre está dizendo sim, né? Tudo que o outro faz, tu muitas vezes não põe nenhum limite, tu aceita esse tipo de tratamento, né? A pessoa ligou, tal, tu tá fazendo as tuas coisas, mas tu larga tudo para atender ela. Então, muita disponibilidade, falta de respeito próprio, né? De não colocar limites. Estar se anulando, isso também vai fazer com que tu não seja uma pessoa tão respeitada e tão valorizada assim. Né? A gente sabe, tudo que é escasso, tudo que é mais valioso, ele não está disponível a todo momento, né? Se a gente vê um diamante ele não está acessível ali para qualquer pessoa, ele se valoriza, ele sabe o valor dele, ele sabe que não é todo mundo que vai conseguir comprar ele. E é igual nós como mulheres, né? Se a gente está sempre disponível, sempre ali, né?
a gente não tem, muitas vezes, não respeita os nossos limites, não respeita a nossa vida, né? Não tem uma vida também, um pouco de individualidade, para ter um hobby, para ter algo que faça bem, muitas vezes isso não vai nos valorizar tanto. Aquela ali não tem nada para fazer, ela está sempre disponível, então a gente vai ser algo comum, né? E outra coisa também que compromete muito isso é a carência e a dependência emocional. Aquela mulher que implora atenção, que manda 1000 mensagens, que aceita migalhas, que depende excessivamente do reconhecimento e validação do outro. Né? Então, quanto mais a gente está nessa postura também de ficar implorando, de ficar cobrando, de ficar mandando 1000 mensagens, né? De qualquer migalhinha que a pessoa faz, que a pessoa dá, a gente já aceita, né? A gente não se respeita. Não, olha, me desculpa, mas eu não respeito, eu não mereço esse tipo de tratamento. Assim, eu não aceito que tu fale comigo. Assim eu não aceito. Se a gente não põe limites, se a gente aceita qualquer migalha, se a gente depende excessivamente do reconhecimento do outro, da validação do outro, se a gente depende emocionalmente do outro, tudo isso vai fazer com que a pessoa nos respeite menos e nos valorize menos também. Mais padrões que sabotam o nosso valor. Falta de limites, aquela pessoa que sempre diz sim, mesmo exausta, porque tem medo de desagradar, né? Vai que a pessoa me abandone, vai que ela me rejeite, vai que ela não queira mais ficar comigo, né? Vai que eu diga não e ninguém mais, sabe? Aquela carência, aquela não conseguir botar limite, isso está muito ligado, a gente sabe, né? A feridas emocionais, há vários desafios ainda que não foram bem resolvidos dentro ainda, eu sempre falo, né? A gente pode estar na fase adulta, mas às vezes internamente tem muitas dores ainda da nossa fase da infância, tem muitas necessidades que não foram atendidas, tem muitas feridas emocionais que ainda estão muito abertas, tem muitas carências que a gente vai naturalmente projetar nos relacionamentos, né? Então, por isso a importância da gente realmente depois, né, passar por esse trabalho mais profundo, né, esse processo de revisitar essas feridas, de curar essas feridas, de fortalecer essa adulta também, né, para que ela consiga cuidar dessa criança, para que ela consiga ir para a vida, para que ela não fique tão dependente emocional, tão ainda nessa carência, né, que não consiga se posicionar, que não consiga botar limite, porque ela tem muitos medos ainda de desagradar, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Então, a importância da gente tratar, né, e esse trabalho mais profundo que eu faço daí dentro da mentoria, da comunidade, dos meus acompanhamentos, porque não dá para a gente só ficar na camada externa, né? A gente sabe que tem que botar limite, a gente sabe que tem que se posicionar, mas muitas vezes a gente não consegue, né? E é esse não conseguir que a gente precisa tratar, né? Porque o que fazer, né? A gente está cansada de ouvir aí as pessoas dizendo o que fazer, mas o porquê eu não consigo fazer e como me ajudar a realmente sair disso, né? Esse é o meu trabalho com vocês, porque eu sei o quanto vale a pena, né, a gente entrar nesse processo de transformação, de encarar as nossas dores, mas também de usar delas, de curar elas e usar delas para que elas sejam uma força, né? Que essas feridas, elas vão estar ali, elas vão ser cicatrizes, mas quanto mais a gente, como adulta, agora cuidar dessa criança, a gente transformar, né, essas dores em aprendizados, né? Pegar os aprendizados disso tudo, a gente mais vai fortalecer a nossa adulta, que agora pode, né, quando a gente transforma isso, a gente fica muito mais sábia, muito mais potente, a gente volta o nosso poder para a gente para de ficar lá revisitando muitas memórias, revisitando muitas dores, porque a gente está curando, e uma ferida, enquanto ela estiver aberta, ela vai continuar sangrando, a gente não consegue, às vezes, ir para a vida, né, e realmente ter um relacionamento saudável, porque se eu tô uma menina muito ferida, eu vou atrair também meninos feridos, né? Se eu sou uma mulher muito carente, eu vou atrair também um cara que tem vários problemas emocionais, né? Eu vou atrair pessoas que também, né, estão com o ego super ferido. Agora, se eu sou uma mulher que eu sei que eu tô inteira, que eu tô, sabe, muito mais cicatrizada, que eu olhei para esses padrões, que eu olhei para essas feridas, que eu tô cuidando da minha criança, que eu tô cuidando também da minha relação com a minha ancestralidade, que faz parte desse processo de cura, eu tô cuidando de várias coisas, né? Dentro de mim, eu tô me autoconhecendo, tô sabendo quem eu sou, tô me reencontrando com a minha essência. Quanto mais eu vou fortalecendo isso em mim, voltando a minha energia para mim, me curando, mais saudável eu vou ficando, né? Menos carente eu vou ficando, menos dependente emocional eu vou ficando, e mais eu vou conseguir me conectar, né, com uma pessoa que também está saudável, que também está inteira. Eu não vou entregar minha energia para qualquer pessoa, ou se eu estou dentro de um relacionamento, eu vou conseguir, né, me posicionar melhor, me comunicar melhor, eu vou conseguir estar uma pessoa tão com uma autoestima tão boa, magnética, que eu vou despertar ainda mais o interesse desse homem, né? Eu vou desafiar esse homem a querer dar o melhor, porque ele tem uma mulher de muito valor do lado dele. Então, muda tudo, né? A nossa vida profissional também começa a melhorar. Por quê? Porque a gente começou
a melhorar a nossa autoestima, a gente começou a curar essas coisas que nos deixavam muitas vezes presos emocionalmente, né, que tiravam a nossa energia, que nos fazia repetir padrões, então a importância da gente cuidar disso, né. Outra coisa que sabota o nosso valor é o controle excessivo, não confia, tenta resolver tudo, sufoca a relação, quer estar sempre no controle, né, isso também vai sabotando nosso valor, né, principalmente o masculino, o homem de verdade, ele não gosta de uma mulher masculina do lado dele, né, ele gosta de uma mulher feminina, uma mulher que é muito controladora, muito mandona, muito que sabe que não confia nele, isso não vai ser saudável para o relacionamento, né, então, por isso que, infelizmente, quando a gente fez um encontro, né, na segunda-feira na comunidade, a gente falou muito sobre isso, o equilíbrio dessa energia feminina, masculina, a importância de cada um estar na sua polaridade, né, mas também a gente carrega essas duas forças dentro da gente, a importância da gente equilibrar isso internamente, a importância da gente curar o nosso feminino ferido, nosso masculino ferido, para que a gente, né, tenha isso de forma saudável, né, encontre também homens saudáveis, então isso tudo vai sabotar também o nosso valor quando a gente não cuida. Autoimagem distorcida, a que acredita que não é suficiente, então aceita menos do que merece. Então, a forma como que a gente se enxerga vai impactar, né, naquilo que a gente acredita que a gente merece, naquilo que a gente acredita que as pessoas estão vendo da gente, né? Então, muitas vezes a gente não tem coragem de botar os nossos projetos para fora, de ir atrás dos nossos sonhos, de botar a nossa voz para fora, porque a gente tem uma autoimagem muito distorcida, né? Isso vai sabotar totalmente o nosso valor. Então, feche os olhos, se você puder, por um minuto e se pergunte, qual que desses lugares eu me reconheço hoje, né? Será que eu sou uma mulher muito controladora, tenho uma autoimagem distorcida, estou com minha autoestima baixa? Qual que desses erros, né, que eu estou praticando? Vamos voltar aqui também para lembrar. Opa, não está voltando. Enfim, será que é falta de limites? Deixa eu ver se eu consigo agora voltar aqui. Será que a minha autoimagem está ruim? Será que eu sou uma mulher muito disponível, né? Ou será que eu sou muito carente, ainda muito dependente emocional? O que está mais pegando assim em vocês, né? É importante a gente não só ir passando o conteúdo, mas estar refletindo na nossa vida, né? Como que isso está impactando? Quais são essas posturas que eu sinto que eu estou agindo de determinada forma, né? Que possa estar contribuindo, né? Para que eu não seja respeitada, para que eu não seja valorizada. Então, sempre importante a gente pensar. E o que realmente faz uma mulher ser valorizada? A presença, né? Uma mulher presente, sabe? Uma mulher que chega e ela tá ali presente, ela tá bem com ela, né? Não é volume de voz, é energia. A mulher que entra e o ambiente muda. Então, o que é uma mulher presente? É uma mulher calma, serena, confiante, segura, né? É uma mulher que tá ali. Então, essa presença, isso impacta, né? A gente sente quando uma pessoa tá bem com ela mesma, quando uma mulher tá ali, né? Ela não tá ali querendo, tá ali, mas tá pensando em mil coisas, tá falando, sabe? Quando a mulher tá ali, ela simplesmente tá naquele momento, ela tá inteira, ela tá serena, então isso tudo muda a energia dela, né? Já impacta o ambiente. Autonomia e estrutura emocional, né? Então, uma mulher que tem uma autonomia e estrutura emocional forte, ela compartilha a vida, mas ela não é guiada pelas suas emoções ou depende do outro para se sentir bem. Então, uma mulher com autonomia emocional, que sabe lidar com as suas emoções, que não é refém das suas emoções, que aprendeu, né, a lidar com elas. Claro que a gente tem várias oscilações emocionais, né? A gente também tem nossos períodos, as nossas próprias fases, né, internas como mulher, que a gente passa também por oscilações hormonais. Então, temos oscilações emocionais, oscilações hormonais. Só que quando a gente vai aprendendo cada vez mais a lidar com as nossas emoções, né, a saber o que eu faço com essa emoção, como eu escuto essa emoção, né, o que ela está querendo me mostrar, eu não luto contra minhas emoções, mas eu apoio, né, eu faço um movimento para lidar com elas, eu não nego elas, eu não desconto tudo no outro, eu não dependo do outro para me sentir bem. Então, quanto mais uma mulher tem autonomia e estrutura emocional, mais ela vai ser uma mulher que vai ser valorizada, que vai ser assim, nossa, aquela ali, ela não se perde, né, por qualquer coisa, ela não joga tudo, não né, essa carga emocional no outro. Então, isso é bem importante a gente aprendendo a lidar com as nossas emoções. Equilíbrio entre dar e receber. A importância da reciprocidade, entender que receber, ser cuidada não é fraqueza, é grandeza. Então, esse equilíbrio no dar e receber, ele é muito importante nas relações também, né? Porque a gente, muitas vezes, né, a gente doa, faz muito e fica muito desequilibrada essa balança, né? E muitas vezes isso é um grande problema nos relacionamentos. Até quantos homens, né, que às vezes a mulher dá tanto, ele acaba se afastando porque ele nem, né, foi tão desproporcional a balança que ele se desconectou, né? Às vezes
some, às vezes acontece alguma coisa, enfim. Então, buscar esse equilíbrio, né? Uma reciprocidade na relação. A gente pode dar, tal, mas dar o espaço também para o masculino fazer, né? Ver se essa relação está equilibrada. Se tem muita coisa que não está equilibrada, às vezes tem que trazer uma conversa, ou tem que voltar a dar um passinho para trás, sabe? Então, receber cuidado também, aprender a ser cuidada, né? Porque ser cuidada não é fraqueza, pelo contrário, é grandeza. A gente, como mulheres, a gente sabe da nossa força, a gente sabe do nosso poder, mas é tão bom também, né, ter um ombro para que a gente possa descansar, ter alguém que a gente possa contar, né, ter alguém que a gente possa se abrir, né? E eu sei que muitas vezes, por a gente ter sofrido tanto, a gente tem dificuldade, às vezes, de confiar no masculino, né? Não sei que experiência cada uma passou, mas muitas vezes o nosso ego ele vai criando essa proteção, né, da guerreira, que faz, que acontece, da salvadora e tal, 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 e muitas vezes quem olha de fora acha que, não, ela tá bem, ela é forte, ela dá conta, né, e muitas vezes não, né, no fundo a gente também quer ser cuidada, no fundo a gente também quer alguém para descansar, a gente quer também que alguém faça algo por nós, então quanto mais a gente começar a sair, né, dessa postura do ego, né, lá eu sempre, né, na aula retrasada, acho que a gente conversou bastante lá dentro da comunidade sobre o ego, né, as posturas que o ego ele vai botando para se proteger. Só que muitas vezes isso nos afasta, né, de um relacionamento verdadeiro, de uma conexão verdadeiramente genuína, porque essas brigas de ego, essas posturas, muitas vezes o ego está ali para querendo nos proteger, mas está fazendo a gente sofrer, né, porque a gente não está conseguindo daí comunicar a nossa essência, comunicar fazer os nossos pedidos de coração, né? Porque se a gente às vezes fala também muito no ego, a gente fica cobrando, a gente fica falando e às vezes não vai surtir o efeito. Então, quanto mais a gente ir conhecendo as nossas partes, conhecendo nosso ego, entendendo essas capas, essas coisas, né? E mais a gente se desprendendo disso, aprendendo a se comunicar de uma forma feminina com o homem, né? De uma forma conectada com a nossa essência, aprendendo a fazer pedidos que são importantes para a gente, mais a gente vai acessando esse lugar também de ser cuidada, né? De ter uma relação mais equilibrada. Então, é bem importante a gente estar aprofundando depois mais tudo isso, né, para realmente que a gente consiga botar isso em prática. Então, os pilares de uma mulher magnética. Autenticidade, né? Então, uma mulher que ela é autêntica, ela tem muito valor, né? Ela é muito mais magnética, porque ela não fica tentando se encaixar, tentando agradar todo mundo, né? Ela é inteira com a sua verdade. Então, quanto mais a gente se conectar com a gente, se conhecer, a gente saber, né, dos nossos valores, a gente saber que a gente está inteira com a nossa verdade e sustentar isso, né? E não ficar muito na postura de, mas se eu falar, tal, 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 na postura, das vezes, de carência ou de dependência emocional, porque daí o outro, eu não vou, né? O outro vai me desaprovar, eu não vou agradar, ele vai me abandonar, as pessoas não vão me querer. Quanto mais eu estar nessa postura, né? Que é muito da criança, né? A criança tem essa necessidade, né? De ser aceita por todo mundo, de agradar todo mundo, a criança é carente de carinho, de afeto. Então, quanto mais a gente está com essa criança ainda com muitas necessidades em aberto, menos autenticidade a gente vai ter. Então, uma mulher magnética, ela tá com isso bem resolvido dentro dela, né? E isso não quer dizer que a gente não queira um carinho, não precisa de um elogio, de uma validação, tudo é legal, é importante, é gostoso, né? Faz parte de um relacionamento saudável, mas é diferente, né? Tu precisar desesperadamente, porque tu não tem, tu tá vazia, né? E tu querer, porque faz parte de uma relação saudável. Então, são duas posturas internas muito diferentes, né? Uma tá na escassez, tá na falta, tá na carência. A outra sabe quem é, sabe o seu valor, já tá muito bem com ela, e o externo só vai devolver ainda mais tudo que ela já abunda dentro dela, né? Eu sempre falo, o mundo é um espelho, né? A vida são uns espelhos. Então, quanto mais carente eu tô, pode ver, tu vai se relacionar e vai dar problema nesse relacionamento, e vai vir outra pessoa cheia de ferida, e vai tocar mais na tua ferida. Agora, quanto mais transbordando, inteira, né, presente contigo mesma, quanto mais com auto-amor, quanto mais com autoestima boa, mais tu vai atrair relacionamentos, pessoas que também vão enxergar isso em ti. Então, é muito interno, né? O magnetismo natural, que vem do corpo, vem do olhar, vem da postura, né? E quanto mais tu tiver com essas tuas estruturas bem cuidadas, bem curadas, saudável, mais tu vai ter um corpo também que vai se expressar assim, um olhar, uma postura, tudo muda, né? E uma frase para fixar: respeito não se pede, respeito se inspira. Então, ninguém está aqui para ficar, né, pedindo que as pessoas nos respeitem, não, a gente se respeita, a gente se trata bem, a gente sabe se posicionar, a gente sabe do nosso valor, e as pessoas vão se inspirar pelo jeito que a gente se trata. E se alguém tratar de forma diferente, a gente vai botar alguns limites: desse jeito eu não gosto que fale comigo, desse jeito tal, a gente vai se posicionar e vai ensinar as pessoas como que a gente quer ser tratada.
E vai tratar elas assim também, com certeza, né? Práticas transformadoras. Então, eu sempre gosto de trazer algum exercício, alguma prática, né? Por exemplo, não libertador, né? Muitas vezes a gente, como mulher, tem muita dificuldade de dizer não, né? A gente foi tão culturalmente educada, né? A sempre dizer sim, a não desagradar, né? A sempre ser a boazinha. O nosso ego foi tão educado nisso, né? E é tão perigoso para a gente, né? Esse medo de não pertencer, esse medo de ser excluída, esse medo de ser abandonada, que às vezes é difícil dizer não, né? Então, é importante a gente se perceber onde que eu estou dizendo sim quando o meu coração quer dizer não. Porque agora eu sempre falo, agora a gente é adulta, a gente pode dizer não. A gente já não é mais aquela criança que não podia dizer não, que não podia se manifestar, que não podia falar, né? E eu entendo que muitas dessas memórias ainda tem muitos medos dentro da gente. Por isso que é tão importante a gente cuidar de tudo isso. Só que agora, como adulta, perceber o seu corpo, né? Muitas vezes a gente está dizendo sim, mas lá dentro, né, o corpo está ali dizendo, não, eu não queria fazer isso agora, eu não queria tá nesse momento assim, né? O nosso corpo muitas vezes está gritando. E quando a gente não vai ouvindo, muitas vezes até chegam as doenças para nos parar, para ver se a gente escuta o nosso corpo, né? Muitas vezes a gente ultrapassa os limites, a gente trabalha demais, a gente se doa demais, a gente está em relacionamentos que muitas vezes estão sendo muito tóxicos para a gente, enfim, a gente continua às vezes dizendo sim, e o coração e o corpo está querendo dizer não. Então, é importante se observar, né? Se não libertador, por que eu não consigo dizer não? Por que eu tenho essa dificuldade? Né? O que a minha criança ainda está buscando? Quais são as necessidades ainda que eu não atendi? Então, isso é muito legal, né? Pensar sobre isso, fazer esse exercício para poder realmente começar a treinar, né? Falar não, dar alguns limites, porque isso vai fazer com que você seja uma mulher mais respeitada, né? E com certeza também, claro que num período, às vezes, vai passar por um processo de limpeza, né? Tem pessoas que vão virar a cara para você, tem pessoas que não vão gostar, mas faz parte, né? Faz parte, né? A gente não pode estar em relações só pela nossa utilidade. Enquanto a gente agrada, a gente serve para aquela relação. Agora, se a gente começa a se posicionar, dizer não, cuidar um pouco da nossa própria vida, né? Cuidar um pouco dos nossos sonhos, aí as pessoas já se afastam. Então, até que ponto era realmente verdadeira essa relação? Então, é bem importante a gente pensar sobre isso também. Postura da mulher valorizada. Dá para fazer, quem quiser ficar em pé, ou quem quiser só depois pensar sobre isso e fazer, né, em outro momento, alinhar os ombros, respirar profundamente, né, dá para fazer sentada também, mas vocês entendem como não é uma postura né, fechada, um ombro assim, não, sabe, uma mulher confiante, isso também começa de fora para dentro, vai impactar, então melhorando a postura, abrindo os ombros, né, alinhando os ombros, respirar profundamente, e sempre ter essa convicção interna, né? Eu sou digna de respeito, eu sou o padrão do que eu aceito, né? Então, se eu me trato, né, com desleixo, se eu não tenho amor próprio, se eu estou cheia de feridas emocionais, se eu ainda estou muito carente, se eu ainda, sabe, eu não me valorizo, vai ser difícil fazer isso com você. Então, por isso que é importante você, né, pegar isso para você e entender que você merece respeito. Não importa até agora como foi a sua vida, o que os outros te trataram, mas você precisa se curar, você precisa passar por esse processo interno de cura, de entender que você merece respeito, que você é digna de respeito e que você é o padrão do que você aceita. Então, comece em você, né? E depois as pessoas vão começar a te tratar de uma forma diferente, mas primeiro você tem que confiar que você merece ser bem tratada, que você merece ser amada, que você é digna de amor, é digna de valorização. Então, tudo começa com a gente. Uma visualização transformadora. Agora também, eu gosto sempre, né, de fazer uma visualização, uma imaginação. Então, imagine você entrando em um lugar segura, confiante, né, com um olhar firme, as pessoas naturalmente te respeitando, porque a sua energia mudou. Então, a gente se imaginar, né, se você puder fechar o olho um pouquinho, te imagina entrando num lugar, se sentindo bem, se sentindo bonita, né, por dentro, internamente, você está se sentindo, sabe, bem consigo mesmo, você está segura. Isso não é só sobre aparência, gente, assim, não é só sobre, Camila, mas meu corpo é assim, mas meu rosto tá assim, mas não sei o quê. Claro, é importante, né, a gente também fazer uns movimentos externos, mas quanto mais internamente eu estiver bem comigo, mais isso vai se refletir no externo, né? Porque tem tanta mulher que às vezes já fez tanto procedimento, já fez tanta coisa, mas ainda continua com baixa autoestima, ainda continua sempre entrando em relacionamentos que são muitas vezes disfuncionais. Então, não é só sobre beleza externa, só sobre, sabe, essas mulheres também já foram traídas, já aconteceu um monte de coisa na vida dela. Não, é sobre, claro que quanto mais a gente se cuidar externamente, mais isso vai refletir, mais a gente vai sentir também, né, com uma melhor autoestima, seguro, mas quanto a verdadeira
transformação, ela é interna, né? Quanto mais você estiver bem com você, você tá se conhecendo, tá curando essas feridas emocionais que estão abertas, sabe? Se autoconhecendo, conhecendo quem você é, os seus sonhos, a sua essência, retornando para a sua essência, curando relacionamentos com pai e mãe, que ali também, essas relações iniciais, né, elas projetam muitas relações que a gente vai ter nos relacionamentos fora. Então, quanto mais a gente for passando por esse processo, mais a gente vai despertando, né, a nossa força, o nosso brilho, mais a gente vai crescendo a nossa adulta, né, liberando também essas outras memórias, essas outras emoções que muitas vezes nos paralisam, a gente não consegue se sentir inteira e segura para ir para a vida. Então, é muito importante a gente se imaginar, né, com essa nova postura e também passar por esse processo de reconstrução interna que vai fazer toda a diferença. Então, hoje você entendeu que respeito, então, começa em você. Ninguém vai te dar algo se você não se dá primeiro. Então, você não é valorizada pelo que implora, mas pelo que permite. Toda vez que você se valoriza, o mundo aprende a te valorizar também. Então, quais posturas, né, uma prática também para a nossa semana, quais posturas ou atitudes que eu posso adotar diariamente para me sentir mais bonita, mais inteira e valorizada? E observe como tudo isso muda a sua energia nos relacionamentos e impacta em todas as áreas da sua vida. Então é isso, né? Esse encontro aí não é só para trazer uma teoria, ele é para a gente também levar para a nossa vida prática e pensar, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu possa me sentir um pouco melhor comigo mesma, para que eu possa começar a desenvolver dentro de mim esse auto-amor, para que eu possa começar a me dar tudo aquilo que eu ainda busco muito no relacionamento, que eu ainda busco muito fora, que eu ainda sempre busquei como criança do meu pai e da minha mãe. O que eu vou começar a fazer, né? Porque isso sim vai ser uma transformação que vai acontecer de fato, quando eu começo a me movimentar, quando eu começo a fazer algo por mim, né? E agora vamos transformar isso em compromisso. Quero que cada uma diga, né, que a partir de hoje eu escolho me valorizar, me respeitar e ensinar o mundo como me tratar. Porque quando uma mulher se posiciona, ela inspira todas ao seu redor. E hoje, juntas, nós damos o primeiro passo para resgatar o nosso valor. Então, é muito sobre isso, né? A gente entender, né, que tudo que a gente não tem fora, às vezes não é respeitada, não é valorizada, não é ouvida, não é tal. Enquanto a gente não ter toda essa transformação com a gente mesmo, a gente começar a saber o nosso valor, começar a resgatar a nossa força, começar a resgatar a nossa autoestima, começar a resgatar o nosso amor próprio, o mundo vai continuar nos tratando assim, né? E claro que aqui, né, eu trouxe bastante consciência para a gente, né, para a gente entender como tudo começa, né? E eu convido, né, quem quiser participar mais a fundo, quem sabe ter uma sessão diretamente comigo gratuita, né? Eu vou deixar um formulário depois de aplicação lá no grupo ou aqui embaixo do vídeo, porque para eu conhecer um pouquinho mais a tua história, para eu entender, né, qual é o teu maior desafio nesse caminho de às vezes qual é o teu desafio de não conseguir se sentir valorizado, ou de não conseguir fazer esses movimentos, entender um pouquinho mais a tua história, entender um pouquinho mais os teus padrões, né, o que está acontecendo. Então, vou deixar um formulário para você preencher, para a gente poder ter uma conversa, olhando, né, diretamente para a sua história, e depois te trazendo, claro, oportunidades, né, caso você queira de aprofundar ainda mais tudo isso comigo. Eu tenho mentoria, onde eu estou diretamente com você para te ajudar, né? Tem toda uma metodologia, uma jornada de autoconhecimento para te ajudar a curar essas feridas, para te ajudar a cuidar dessa criança, a fortalecer essa adulta para ir para a vida, para voltar a sonhar, para voltar a ter força, a ter poder, né, de conquistar os teus sonhos. Tem comunidades também, que a gente tem encontros semanais, né, que sempre está ali, está dando um gás também na nossa autoestima. Estou sempre trazendo muito conteúdo, né, mais aprofundado ainda. Então, por exemplo, né, como eu comentei com vocês, já tivemos aula sobre o ego, para entender mais o nosso ego, essas máscaras do nosso ego, energia feminina, energia masculina, crenças, né, porque o que a gente acredita sobre a gente, o que a gente acredita sobre as coisas, impactam totalmente a nossa vida, né. Então, esse é o nosso convite. Eu espero que, independente, né, se você quiser se aprofundar ou não, essa sessão é gratuita, então dá para a gente já se aproximar um pouquinho, mas independente disso, a cada 15 dias eu também quero estar aqui trazendo conteúdos para vocês. Espero que essa aula já tenha contribuído um pouquinho para trazer uma clareza, uma percepção também maior da importância da gente realmente fazer esse trabalho, né, de começar a gente se valorizar, a gente a começar a dizer alguns nãos, botar o nosso limite e entender, né, qual o nosso... por que o mundo está me tratando assim? Por que as pessoas me tratam assim? Então,
Em vez de ficar culpando as pessoas, de ficar questionando, né, e se achando vítima, porque ninguém me valoriza, ninguém me respeita, eu vou assim, opa, qual é a postura que eu estou mostrando para essas pessoas, né? Qual é o comportamento que eu estou fazendo, que eu estou permitindo que essas pessoas me tratem assim? Né? O que eu estou tolerando? O que eu estou permitindo? Como que eu tenho me tratado para que elas continuem me tratando assim? Então, quando a gente pega o nosso poder para a gente, de autorresponsabilidade, de ver na nossa vida, o que eu estou fazendo, como que eu estou me comportando, né? E como que eu posso mudar isso, é ali que a coisa vai começar a se transformar, né? É ali que tu vai começar a se posicionar, é ali que tu vai começar a prestar atenção nos sims que tu dá, no excesso de limite que tu ultrapassa, na forma como tu aceita migalhas, nas tuas carências, que às vezes tu permite, né, certas coisas, enfim. Então, essa transformação, quanto mais você se auto-observar, quanto mais você, e hoje com essa aula, né, eu já quis trazer um pouco essa clareza, para a gente estar se auto-observando, para a gente estar entendendo, né, o quanto a nossa postura impacta a forma com que a gente será ou não valorizada, respeitada, né, na forma com que os outros nos tratam. Então, né, obrigada para você que veio até aqui. Agora eu vou pausar um pouquinho a gravação, vou dar continuidade, conversar um pouquinho com as meninas que estão ao vivo, né, espero que eu tenha contribuído. E depois, se você quiser, né, ter uma sessão diretamente comigo, ser uma das escolhidas, preenche o formulário aqui, que vai ser um prazer, né, poder conversar um pouquinho mais contigo, poder ouvir a tua história, entender um pouco mais e poder contribuir ainda mais na tua jornada. Pessoal.